Olá, olha eu aqui com uma direta hoje. Quem me conhece sabe que eu não gosto de indireta, então essa não é uma indireta, é uma direta mesmo. Levantei hoje quando eu entrei no Face, eu vi a postagem de uma colega falando sobre pessoas na igreja que não são casadas e que às vezes batiza, quer tomar ceia, enfim. E eu fiquei analisando os comentários, e analisando a pessoa também que postou isso. Eu observando como as pessoas esquecem de onde veio, né? Quem são, de onde veio. Como as pessoas se acham melhor do que os outros porque estão em determinada posição social, ou enfim, ou familiar. As pessoas deviam... Eu fiquei analisando, eu tô a manhã toda aqui tentando. Eu queria mesmo ficar calada. Tentei, mas assim, fica... Sabe assim? Porque se tem uma coisa uma das coisas que eu não suporto, além de gente ingrata, é gente que esquece de onde veio, esquece as origens, esquece o que passou, gente que senta em cima do rabo e começa a olhar pro do outro. E principalmente, oi Eliese, oi Ricardo, pessoas que esquece o que já fez, esquece de onde veio, gente, e principalmente dentro da igreja, sabe? Às vezes a gente fala que igreja é lugar de cura, que igreja é lugar de pessoas serem libertas, que a igreja é igual ao hospital, a gente não pode procurar pessoas perfeitas lá dentro. É verdade. Mas depois de um certo tempo, quando a gente olha para as pessoas mais preconceituosas às vezes que tem dentro da igreja, pessoas que falam coisas que magoam os outros, não são pessoas que acabaram de chegar dentro da igreja, que acabaram de se converter. Oi, Leia, João, Alessandro, todo mundo. Não são as pessoas que ferem as outras, que magoam as outras e que estão lá dentro da igreja, às vezes, matando pessoas, derrubando pessoas, matando almas, são pessoas que estão dentro da igreja há anos. A gente espera essas atitudes de gente que chegaram lá há pouco tempo, de gente que às vezes não aprendeu ainda, que não ouve a palavra, tem pouco tempo que ouve a palavra de Deus, gente que ainda não teve tempo para ler Bíblia, para entender às vezes o que lê. Mas quando a gente vê pessoas que foram criadas dentro da igreja, pessoas que já estão criando seus filhos dentro da igreja, sendo preconceituosas, tratando mal as outras, discriminando as outras, isso é inadmissível. Isso é inaceitável. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. A pessoa postou que a pessoa não é casada e não pode isso, não pode aquilo. Ela vai pro inferno. Quem sou eu? Quem é você para estar dentro da igreja e falar para uma pessoa: ei, você vai pro inferno porque você comete esse ou esse pecado? Porque você usa ou deixa de usar, né? Isso mesmo, Leia. Deus quer usar os imperfeitos, porque o perfeito é só Jesus. Sim, se a gente fosse perfeito, Deus já tinha tirado a gente daqui, já tinha levado. Sabe, a gente não estava aqui mais. Deus já tinha levado para ele. Falando: essa pessoa já está santa, já não tem mais nada que melhorar. Mas se você está dentro da igreja há anos, e continua ferindo pessoas, devia pegar isso daqui, sabe assim? E ler. Usa, em vez de estar aqui na rede social o dia todinho, postando coisa ruim, picuinha, disseminando coisa que magoa as pessoas, vai ler Bíblia, vai se orientar dentro da Bíblia. Como é que eu pego? Eu tô lá dentro da igreja para acolher pessoas e eu vou dizer para uma irmã: olha, não adianta você estar aqui dentro da igreja porque você vai pro inferno. Quer dizer, não é melhor ela fraca no caminho do céu do que forte no do inferno? Que história é essa de que a pessoa não vai pro céu? Sabe? Não foi isso. Não é isso que eu vejo na minha Bíblia. Eu falei: gente, sempre que eu vou falar de alguma coisa, eu procuro respaldo bíblico. E aí eu fui procurar o que Paulo falou. Quando a gente pega a carta de Paulo, 1 Coríntios, no capítulo 7, 1 Coríntios 7, do versículo 13 até o 15, ele diz assim: e se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos.
Olha que coisa mais linda. Quando Paulo escreveu isso, ele escreveu porque as pessoas estavam, vamos dizer, eufóricas. As pessoas tinham acabado de conhecer o evangelho e muita gente largavam tudo para seguir Jesus, para seguir os apóstolos, né? Deixaram família, deixaram tudo. E algumas mulheres procuraram Paulo, queriam deixar os seus maridos, né? Para se dedicar melhor à igreja, para ter mais tempo, porque o marido não era crente. E Paulo pegou isso para elas, não, né? Foi aconselhando isso, que Paulo disse, não vão deixar, é pelos seus exemplos que vocês vão ganhar os seus esposos e vice-versa. Pedro, quando escreve, ele fala a mesma coisa, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, versículos 1 e 2, ele diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Sabe, é Bíblia. O problema das pessoas erram por não conhecer, erram por não ler Bíblia. Tem Bíblia em casa, mas só para enfeite, só para colocar debaixo do braço e sair no fim de semana e ir para a igreja, dizer, eu tenho Bíblia, olha só minha Bíblia da mulher. Olha que linda a minha Bíblia. Fazer que nem a Catiane, eu tenho meia dúzia de Bíblia. Mas eu leio elas. Gente, não basta, a gente tem que viver. A gente não pode estar dentro da igreja matando pessoas, né? Já pensou se a irmã ouve a outra porque a bonita teve a sorte do marido colocar uma aliança no dedo dela, levar ela num cartório, casar bonitinho com ela, ela teve essa graça, né? Aí por isso ela acha que é melhor do que a outra. Aí ela pode chegar para outra que não teve essa sorte, que às vezes ela casou, ela foi viver numa união estável com o esposo, nenhum dos dois era crente, ou mesmo sendo crente ela caiu, porque a Bíblia diz que o quê? O cair era do homem, mas o levantar é do Senhor. Então assim, as pessoas caem, as pessoas pecam, às vezes a gente comete erro quando é muito nova, ou não, por carência, por necessidade. Quem somos nós para julgar os outros? Porque a tua vida hoje está boa, porque você tem uma vida boa, por que julgar a irmã que não tem? Por que dizer para outra, não? É como se chegasse para a pessoa e dissesse, fulana, você está perdendo tempo vindo para a igreja, viu? Você pode cair no mundo, cair na bagaceira e fazer tudo o que você tem que fazer porque você está cometendo esse pecado. Ao invés, sabe de quê? De dizer, irmã, como é o caso da minha colega que postou. A colega casou outro dia com o marido. Anos dentro da igreja, muitos anos. Tem filhos, né, dentro da igreja. E só agora o esposo casou com ela, alcançou essa graça do marido colocar uma aliança no dedo dela e ir lá e oficializar a união. Aí por isso ela se acha no direito de massacrar as outras. Nem todos, às vezes, têm isso. Se você conseguiu isso, se você tem isso, olha com olhar de misericórdia para quem não tem. Não critica, não derruba não, não mata pessoas não derruba, não mata as almas não. Gente, que mundo é esse? Que igreja é essa que a gente quer, que a gente vive? Vai lá, que dia foi que você saiu da sua igreja, da sua casa, do seu conforto, e foi lá dizer para a irmã que está vivendo desse jeito, irmã, eu vou orar com você, eu vou orar por você. É o sonho seu, além de estar bem com Deus, que às vezes a gente fica achando que não está bem com Deus, a pessoa já sofre porque ele está dentro da igreja e ele está ouvindo sempre que tá dentro da igreja e não ser casado oficialmente é pecado, ele já se sente assim. Não precisa ninguém dizer isso pra ele, ele já sente. Eu passei a minha vida toda vendo a minha mãe sofrer com isso. A minha mãe era uma mulher de Deus. A minha mãe era usada por Deus. A minha mãe tinha dom de profecia quando Deus usava a minha mãe. E ela falava, entregava uma profecia pra alguém, podia esperar que cumpria. E quantas vezes eu vi a minha mãe chorar e chorar muito, porque alguém duvidou da profecia, do que Deus usou ela pra falar, porque simplesmente ela não era casada. E minha mãe ia chorar. Minha mãe pagava preço pelo dom. Ela deixava de ser uma mulher de oração? Não. Ela tinha culpa se ela tinha conhecido a pessoa, os dois não estavam crentes. E se ela aceitou Jesus e ele não quis isso, não, ela não tinha culpa. Ela não orava? Orava para que Deus fizesse? Orava.
Agora ela tinha culpa se talvez ele não fosse digno de salvação, ou ele não quisesse, enfim, ser crente? Não. Paulo em nenhum momento, nem nenhum outro apóstolo, nem ninguém que escreveu a Bíblia, nem o próprio Jesus enquanto esteve na terra, mandou nenhuma mulher, nenhum marido largar a sua esposa e nenhuma esposa largar o seu marido, porque um não era crente, pelo contrário, mandou ficar do lado e orar por ele e ganhar sem palavras, sem ficar atormentando, atribulando. E eu fico vendo isso dentro da igreja. E esse é só um dos preconceitos, né? Em vez de ir lá na casa da irmã, bora, irmã, fazer uma campanha, eu vou orar com você 3 dias, vou jejumar, e nós vamos ganhar em oração, em silêncio, né? Ensinar a irmã a ser sábia, a ganhar o marido para Jesus. Não, vai atribular a outra, vai jogar pedra, vai apedrejar, porque tá bem. As pessoas deviam olhar mais para a dor dos outros, o problema dos outros. É quando tem um jovem dentro da igreja e aquele jovem ele luta para ser crente, já que a gente está falando de preconceito, de gente que fala mal dos outros dentro da igreja, em vez de se colocar no lugar do outro, né? Quantas vezes eu vejo gente dizer, outro dia eu até brinquei com uma colega, num desabafo mesmo, uma postando que tem gente que cai, né? Que como é bom ser fiel, como é bom não ceder às tentações da carne. Eu falei para minha colega que estava, vi a postagem, falei para a colega que estava do lado, é muito fácil dizer como é bom ser fiel, não ceder à tentação da carne quando se tem um marido do lado, quando se tem a esposa do lado, quando todas as noites tem alguém do teu lado debaixo da tua coberta. Por que ficar jogando indireta nos outros, falando para quem é solteiro, para moças, rapazes, pessoas separadas, enfim, que às vezes caem em tentação por carência, por necessidade? É muito fácil a gente criticar os outros que caiu. Difícil é você vir até na casa e perguntar o que está precisando. Olhar no olho da pessoa e dizer, eu entendo a tua queda. Eu entendo o teu sofrimento. Sabe, as pessoas não pensam. As pessoas só olham, a minha família é ótima. Minha vida tá legal. A minha vida espiritual tá muito boa. Então que se dane a vida do outro. Olha lá, como que tá fulano, olha lá, caiu de novo. Olha o fulano, pecou de novo. Quer dizer, ele não viu quantos meses a pessoa ficou dentro da igreja pagando o preço. Ele não viu há quantos anos a pessoa sofre com alguma coisa, mas não desistiu da cruz. As pessoas preferem ver sempre a fraqueza das outras pessoas. As pessoas não têm sensibilidade. Está dentro da igreja. Jesus, o que mais a Bíblia nos manda é amar o próximo, né? E as pessoas não amam. As pessoas simplesmente não amam, porque isso não é amar. Criticam as outras pessoas porque o pecado deles é diferente do dele. Só isso. Gente, todos nós temos pecado. A diferença é que o pecado de cada um é diferente um do outro. O meu pecado é um, o seu é outro, a tua fraqueza é uma e a minha fraqueza é outra. Mas isso não me dá o direito de dizer que você vai para o inferno. Não me dá o direito de vir na minha timeline, no meu Facebook, no meu Instagram e jogar uma indireta para alguém e dizer, olha, você vai para o inferno porque você tem esse pecado. Eu vou para o céu porque eu não cometo esse pecado. E os que eu cometo? E o pecado do preconceito? Como é que fica? Que a gente possa estar dentro da igreja, mas ser igreja, não ir só lá na igreja para desfilar o figurino, só para ter vida social, porque às vezes não tem dinheiro para ir em outro lugar ou opções para sair. Não, que a gente seja igreja, que a gente olhe mais para as pessoas com um olhar de misericórdia. Que a gente entenda mais o lado das pessoas. No caso das irmãs que o marido não são crentes e que não são casadas, elas não podem pegar uma arma, colocar na cabeça do marido e falar, oi, feliz, casa comigo. Né? Não tem como. É na hora de Deus, é no tempo de Deus, é no dia que o cara quiser. Vamos só orar, vamos aconselhar que a irmã tenha sabedoria, né? Que não use a arma, use outras armas.
né? Que diga pro marido, olha amor, meu bem, meu lindo, né? A gente já tá junto há tantos anos, eu sou a mulher da sua vida, você é o homem da minha vida mesmo. A gente tem as nossas diferenças, mas a gente não vai se separar mesmo, isso é pra sempre. Não te largo. Casa comigo. Coloca uma aliança no meu dedo. A irmã, ai, às vezes o marido diz que é o dinheiro que não dá, que o dinheiro tá pouco. Deixa de comprar aquelas 3 blusinhas lá e junta o dinheiro e fala, olha amor, se o problema era dinheiro, tá aqui meu nego. Bora lá casar. Quantas pessoas às vezes eu vejo que é casada, às vezes nem usam nenhuma aliança de ouro de verdade, mas foi lá e casou bonitinho. Né? E às vezes algumas pessoas ficam usando desculpa, porque não tem condições de comprar uma aliança cara, porque não tem condições disso. A própria igreja. Por que a própria igreja não ajuda? Às vezes tem casal que tá dentro da igreja, às vezes diz que não tem condições. É o pastor chegar e aconselhar, e dizer, olha, bora regularizar. Ah, mas eu não tenho condição, pastor. Não, gente, um casamento civil custa, pelo menos aqui, custa R$350. Uma oferta que um pastor levantar um dia e falar, irmão, vamos casar, o irmão fulano e a irmã fulana. Que o irmão disse que não casa porque não tem dinheiro. Quem dá 50? Quem dá 10? Num culto sai esses R$350. Tem coisas que é tão pouco, é tão fácil para ajudar os outros, é tão fácil para resolver, mas a gente prefere ficar crucificando os outros. A gente prefere tá massacrando, tá criticando, do que fazer algo a respeito, do que orar. Se você não pode ajudar com dinheiro, não pode ajudar de alguma forma, não pode ir lá interferir na vida alheia, só ora pelas pessoas, para de ter preconceito, para de criticar as pessoas, para de atribular as pessoas. Se a pessoa está dentro da igreja, ele está indo para a igreja, ele está pagando o preço. Ele já está escolhendo, ele tá dizendo o que ele quer para a vida dele. Ele poderia estar em qualquer outro lugar, mas não. Ainda fraco, ainda com... Talvez ele não seja aquela pessoa perfeita. Não tem a vida perfeita, como você queria que ele tivesse, ou que você acha que tem que ser, porque você acha, é o teu achismo. Aí você tem que colocar a pessoa para correr da igreja? Não, bora acolher as pessoas. Vamos ter misericórdia umas das outras. Vamos olhar com olhar de misericórdia. Vamos amar as pessoas como Jesus nos ensinou a amar.